Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a Escola Bíblica Dominical. É a equipe Escola Bíblica Dominical da Semaderon trazendo subsídios para os nossos professores, para superintendentes, para cada um dos que trabalham com a Escola Bíblica Dominical em todo o nosso estado de Rondônia, Brasil e mundo. Deus abençoe a sua vida por estar acessando e assistindo estas programações que com certeza têm ajudado muitas vidas e continuará ajudando, porque é a ministração da palavra do Senhor para a construção do nosso caráter, do aproximar-se mais de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, desenvolver a imagem de Cristo em nós. Deus abençoe irmão Daniel, evangelista da igreja, que está aqui sempre conosco. Deus abençoe pastor Jormi César, também o evangelista Nilson Lutemberg, que está sempre nos auxiliando nesta obra maravilhosa. Deus abençoe nosso pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa diretora da Semaderon, que tem planejado e trazido para nós essa oportunidade de trabalharmos com a Escola Bíblica Dominical, que, por assim dizer, a maior escola do mundo. Cursos teológicos foram criados, funcionam e auxiliam os crentes, auxiliam os obreiros da igreja, mas o maior auxílio sistemático das Escrituras, do estudo sistemático, se chama Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje trata das epístolas instruindo e formando os cristãos. O nosso texto áureo diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda carta de João, no capítulo 1 e versículo 3. A nossa verdade prática diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então nós temos aqui, nesta lição de hoje, um cuidado em apresentar o conjunto das doutrinas que cuidam, que dirigem a igreja, que sustentam, e doutrinas estas dadas por Deus através dos apóstolos, através dos homens de Deus que escreveram especialmente as epístolas. Então falaremos hoje das 13 epístolas paulinas e também das 8 epístolas gerais. Cada uma delas com a sua particularidade, o seu ensino, o seu cuidado. Então a igreja foi estabelecida, nós trabalhamos isso em lições anteriores, desde o dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, e esta sequência maravilhosa que agora vem, o crescimento, a expansão da igreja, que dependeu então de um ensino sistemático, estruturado, para servir de método, de base para que a igreja fosse sólida e bem alicerçada. Então, o apóstolo Paulo trouxe a maioria dessas doutrinas através das suas 13 epístolas, não diferente dos outros, como Pedro, o apóstolo João, Tiago, como os próprios evangelistas que auxiliaram na pregação do evangelho, que foi o caso de João Marcos, o caso do evangelista Lucas, companheiro de Paulo. Então,
um ratificando aquilo que o outro trazia, porque a doutrina não foram criadas por esses homens. Essas doutrinas, elas foram dadas por Deus. Doutrina é aquilo que em qualquer lugar, em qualquer época, é a mesma, ela não pode mudar. Para chegarmos ao céu, nós precisamos de uma vida de santificação. Santificação é uma doutrina. Nós precisamos de uma convivência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós o recebemos e ele o estudo do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo, se chama pneumatologia. Assim nós temos N doutrinas da Bíblia Sagrada, como o arrebatamento da igreja, como o perdão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo, como a doutrina de que os anjos, eles são ministradores a favor dos santos, que os anjos existem, e assim sucessivamente. Então, a Bíblia, ela tem todos esses ensinos e que nós, nesta oportunidade, vamos estar tratando especialmente das epístolas paulinas e gerais. E já vamos introduzir aqui o nosso irmão Daniel, tratando do assunto dessas epístolas paulinas como meio que nos instrui, que nos ensina para que possamos viver uma vida nos moldes da vontade de Deus. Então, queremos aqui ouvir essa primeira parte, que é o nosso primeiro ponto dessa lição de hoje, com o nosso evangelista Daniel. Meus queridos irmãos, eu também cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui neste abençoado momento, programa EBD, e eu tenho certeza que Deus, uma vez mais, tem uma palavra a você que acompanha conosco estas aulas. Pastor Eliseu, que me antecedeu, já fez aqui a introdução, citou o título da lição. Nós chegamos à nossa penúltima lição deste primeiro trimestre de 2022, lição de número 12, cujo título desta lição é As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. No primeiro tópico, nós vamos discorrer sobre como as epístolas paulinas nos instruem. E neste tópico nós temos 4 pontos, a saber, instruções salvíficas, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas e instruções pastorais e pessoais. A leitura do texto áureo e da verdade prática o pastor Eliseu já efetuou, mas eu quero aqui salientar que a leitura bíblica em classe desta lição encontra-se em pelo menos 3 passagens bíblicas. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E segunda de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. É importante que você faça esta leitura, que também vai enriquecer a compreensão dos nossos queridos alunos. Meus queridos irmãos, a lição de hoje, que vai falar sobre as epístolas, nós já estudamos o Pentateuco, nós já estudamos os livros históricos, já estudamos os livros poéticos, já falamos também sobre os profetas maiores e menores. No Novo Testamento também falamos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, por Marcos, Lucas e João. Falamos do livro histórico Atos e agora nós vamos falar das epístolas, restando também depois o livro profético, o livro de Apocalipse. Então, as epístolas, é sabido que a Bíblia toda é composta por 66 livros, sendo 39 destes no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E destes 27 do Novo Testamento,
21 recebem o nome de epístolas, que são cartas, não é isso? Epístolas, que são cartas ou missivas. Esse termo epístola, ele vem do grego, né, epistole, que significa epístola, carta. Conforme uma base aqui, em uma das 13 epístolas do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 17, Paulo vai dizer assim: saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Isto está em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Então, epístola é isso daí. Então, trata-se de carta, ou de cartas. Daí porque todas as vezes que nós referimos a estas epístolas, a estas cartas ou missivas, a gente sempre utiliza aqui o artigo feminino, né? Nós falamos 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e assim por diante, porque trata-se de um substantivo feminino, carta ou epístola. As epístolas paulinas, que são 13 das 21, depois restam aí 8 livros para compor, ou melhor, 6, né, para compor aí os 27. Vamos então para o nosso tópico de número 1, como as epístolas paulinas nos instruem, instruções salvíficas. Meus queridos e amados irmãos, pastores, ouvintes, nesta aula, de fato, nós trataremos destes livros doutrinários do Novo Testamento, que são as epístolas paulinas e as universais, que correspondem aí, como eu já disse, a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, 21 epístolas, 13 escritas por Paulo, e as outras epístolas, que são chamadas de epístolas gerais, Hebreus, nós temos Tiago, 1 Pedro, 2 também de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3ª epístola de João, e temos também aí fechando com a epístola de Judas, com esta epístola que recebe o nome de Judas. E nós podemos dizer aqui, com bastante ênfase, que as poderosas mensagens inspiradas por Deus, o que Deus inspirou estes escritores, elas não visavam, meus queridos ouvintes, apenas ali atender a demanda do momento ou atender aos primeiros discípulos. Não era só destinada aos primeiros discípulos, mas também todos que, conforme o próprio Paulo escreveu, né, ali em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 2, Paulo escreve: todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não estão restritas apenas ali aos primeiros discípulos ou aos primeiros apóstolos, mas tem, de fato, esta abrangência aí totalmente geral. Como as epístolas paulinas, elas nos instruem? É bem verdade que, geralmente, essas epístolas, elas foram escritas, caros ouvintes, tanto para indivíduos, quanto, claro, para aquelas primeiras comunidades cristãs. E aqui eu posso salientá-las. Quais epístolas refiro-me? Refiro-me às epístolas de Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, elas foram escritas tanto para indivíduos
quanto para as comunidades cristãs da época. E temos aqui, claro, dentro dessas epístolas, as epístolas pastorais, a saber, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e temos uma epístola maravilhosa, que é a Filemon. A Filemon, que mais para frente falaremos um pouquinho sobre elas, ok? Instruções salvíficas. É claro que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, em suas 13 epístolas, ele sempre teve a preocupação, caro ouvinte, de transmitir à igreja instruções para a edificação delas, ou dessas igrejas. Esta era a preocupação primeira do grande apóstolo Paulo. Como ele disse, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E nós temos uma citação dessa lá, naquela passagem muito conhecida, que todo culto, da celebração da ceia do Senhor, a gente lê, conforme lá em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 11, e o versículo 23, Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, Paulo ele tinha essa preocupação de transmitir aos irmãos aquilo que ele havia recebido do Senhor. Então, ele entregava isso às igrejas. Então, aos crentes de Corinto, aos crentes ali de Corinto, ele disse, desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 15, encontramos esta passagem. Então, essas instruções, eu diria, prevalentes aqui em suas cartas, eram instruções salvíficas. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Em salvação, alcançar as pessoas, em edificar, não somente ganhar essas pessoas para o reino de Deus, mas também instruí-las como deveria ser o proceder. Por exemplo, na epístola aos Romanos, Paulo, ele destaca que o justo viverá pela fé, Romanos 1:17, e que Cristo, ele nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Estou aqui dentro do ponto 1, instruções salvíficas do primeiro tópico da lição. E Paulo, ele continua, quando a gente lê, e nós vamos depreender dessa passagem, que dessa forma é pela fé em Cristo que nós somos declarados justos. Glória a Deus, aleluia. E quando nós vamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, enquanto lá em Romanos Paulo destaca que o justo viverá pela fé, já na epístola aos Gálatas, Paulo, ele assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ninguém é justificado pelas obras da lei. E que somente a fé em Cristo é que nos liberta do jugo do pecado, conforme Gálatas 5 e o versículo de número 1. Quando nós avançamos aqui e chegamos em 1 aos Coríntios, Paulo ele vai ressaltar nesta epístola a mensagem do Cristo crucificado. Vocês estão analisando que há toda uma harmonia, uma concatenação dentro das epístolas, numa sequência, se tratando aqui de instruções salvíficas. Então, 1 aos Coríntios, Paulo vai ressaltar esta mensagem aí do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, é claro, e também não ficou morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus. Em 2 aos Coríntios, ele continua, e ele vai frisar na segunda carta aos Coríntios, o ministério da reconciliação, conforme está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, e no versículo de número 18. Então, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. São textos maravilhosos. Vale a pena ler as Sagradas Escrituras. Não somente ler, mas meditar nelas, refletir sobre elas, sobre as passagens as quais nós estamos lendo. E para fechar essa primeira parte aqui, me recordo que o saudoso pastor Antônio Gilberto,
ele afirmou que a salvação não significa apenas livramento da condenação do inferno. A salvação, ela abarca todos os atos e processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo, por intermédio ou por meio de Jesus, o Redentor, nesta vida e na outra. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, nessa primeira parte aqui, são instruções salvíficas. E, claro que a salvação ela foi planejada por Deus, Pai, e Deus Filho foi quem a consumou, e o Deus Espírito Santo aplicou essa salvação e aplica até hoje ao pecador. Isso tudo é o resultado da graça. Enquanto instruções a respeito de Cristo, nós temos também aqui as instruções de Paulo em suas epístolas, que são essencialmente cristocêntricas. Cristocêntricas. Nada aqui de antropocentrismo, o homem no centro. Não, é Deus no centro de tudo e de todas as coisas. Então, é extremamente nós aqui observarmos que a primeira atividade que o texto sagrado faz menção a respeito do apóstolo, após essa conversão que nós estudamos de Paulo, né? E é de que logo após a sua conversão, lá em Damasco, Paulo pregava quem? Pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Esta, de fato, deve ser a nossa mensagem até hoje, uma mensagem, de fato, cristocêntrica. Instruções sobre as últimas coisas. Aqui já entra um pouco mais na questão mais escatológica. Quando nós avançamos, falamos sobre as instruções sobre as últimas coisas, as epístolas também do apóstolo Paulo, elas vão tratar sobre isso. Mas eu quero só retroceder um pouquinho, porque no ponto 2, instruções a respeito de Cristo, e essas instruções a respeito de Cristo, nós encontramos principalmente em 3 epístolas do apóstolo Paulo, aos Efésios, que o tema é Cristo como a cabeça, né? E a igreja, o seu corpo. Aos Filipenses, a mensagem ela vai enfatizar que o viver é Cristo, que ele é o segredo da verdadeira alegria e que Cristo é o modelo para o salvo. E aos Colossenses, quando Paulo ele vai sublinhar que a vossa vida está escondida em Cristo e a igreja ela está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, quem tem o Filho tem a vida. Que Deus continue nos abençoando e que possamos cada vez mais nos debruçar em meditar, em estudar as Sagradas Escrituras. E caminhando aqui para o final, voltando mais uma vez nas instruções sobre as últimas coisas, como eu disse, aqui vai falar um pouco da escatologia, isso vai estar um pouco mais esclarecido lá no ponto 3. Então, algumas epístolas de Paulo tratam de instruir os crentes sobre as últimas coisas. A doutrina das últimas coisas não tem como objetivo aqui apenas saciar, eu diria, a curiosidade dos crentes, mas tem como objetivo nos preparar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Estamos aguardando a segunda volta de Jesus e a primeira fase desta volta ou desta vinda, que é o arrebatamento da igreja. E aqui nós temos, é claro que os irmãos ali em Tessalônica, eles estavam preocupados com esta vinda de Cristo. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo vai falar do arrebatamento da igreja. Em 2 aos Tessalonicenses, Paulo vai falar da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, quando ele denomina de o dia do Senhor. E que estejamos preparados para a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. E para fechar esta minha participação aqui, nós chegamos no ponto 4, instruções pastorais e pessoais. Aqui nós temos as epístolas que Paulo escreve a Timóteo, primeira a Timóteo, segunda a Timóteo, e temos também uma epístola pessoal de Paulo, quando ele escreve a Filemon. É importante que em 1 a Timóteo, dentre outros temas, Paulo ele vai orientar o combate às heresias por meio da sã doutrina. Porque se existe a sã doutrina, existia já naquela época uma falsa doutrina, uma ruidosa, uma maléfica doutrina. E Paulo ele vai instar aqui com
Timóteo falando e advertindo-o quanto às heresias que surgiriam nas igrejas. Então, em vista disso, o líder, ele deve, de fato, estar apto para ensinar, conforme nós temos algumas citações aqui, 1 Timóteo 3, 2, 4, 13 e 16. Em 2 Timóteo, Paulo vai ratificar que o obreiro, ele deve manejar bem a palavra da verdade. Para que, irmão Daniel? Manejando bem a palavra da verdade, com certeza este obreiro, ele irá produzir nas pessoas segurança e fazer com que aqueles que não conhecem a Cristo se arrependam e o aceitam como Senhor e Salvador das vossas vidas. E em Tito, Paulo vai instruir que o pastor deve contrapor os falsos ensinos. E para tanto, Tito aqui é exortado a falar o que convém à sã doutrina também, ok? São preciosos ensinamentos que nós extraímos daqui. E o que dizer aqui do cerne, do âmago da carta de Paulo a Filemão, esta carta pessoal de Paulo? Inclusive, nós estamos aqui em Cacoal, tendo todas as terças-feiras, pastor Sérgio Pereira, ele está ministrando preciosos ensinamentos extraídos aqui da carta a Filemão, que vai falar do perdão, que é o perdão, e Filemão deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. E Filemão não deveria punir aquele por quem Cristo já havia sido castigado na cruz. Então, Filemão, ele deveria receber como a um filho o escravo que o havia desonrado, o transgressor arrependido que deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Paulo conheceu, pastor Eliseu, o Onésimo, isso? O Onésimo lá na cadeia, na prisão. E agora ele recomenda a Paulo: olha, Paulo, mesmo eu estando aqui, eu sei o que é ser um escravo. Então, não receba o Onésimo como escravo, mas receba ele com brandura, com amor, com carinho. É isso. Isso é uma lição preciosa para nós. Meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha esta passagem apresentada pelo evangelista irmão Daniel, aí as epístolas paulinas, essas epístolas que vão trabalhando a justificação, a fé, o justo viverá da fé, Cristo cabeça da igreja, e são tantas doutrinas profundas, importantes, mas hoje a lição, ela traz um relato aí rápido sobre cada uma destas cartas. Impossível falarmos com detalhes sobre, por exemplo, os dons espirituais da primeira carta aos Coríntios, falarmos de uma forma mais profunda sobre a vida intermediária após a morte e tudo mais. Mas vamos aqui, nesta sequência agora, tratar das cartas gerais, essas 8 outras epístolas que couberam a Pedro, a João, a Judas, a Tiago e ao escritor aos Hebreus. Então, nós temos aqui a primeira epístola de Pedro. O que essa epístola apresenta? Ora, essa epístola, como é de se esperar, já num período mais delongado, já depois que algumas epístolas de Paulo, a maioria já estavam escritas, Pedro enfrenta um problema sério que João também vai enfrentar, que Judas também vai tratar dele, são os hereges, os inimigos do evangelho, pessoas que trazem veneno para a doutrina cristã. Então, essas epístolas são importantíssimas porque ajudam-nos a combater, assim como foi combatido naquele momento, essas doutrinas como gnosticismo, docetismo e epicurismo e tantas outras doutrinas da época, doutrinas que tratavam de anjos de uma forma totalmente errada. E hoje nós enfrentamos uma enxurrada desse tipo de doutrina que precisamos combatê-las também firmemente. E como combatê-las? Com essas bases bíblicas, porque já no início eram combatidas. Então, a primeira carta de Pedro, ela vai tratar
das provações. Primeiro, ela começa abordando o sofrimento do cristão e que o cristão ele é provado como um ouro no fogo para que ele saia então aperfeiçoado, que ele saia vitorioso, aprovado do outro lado. Daí aconselha, se você está passando por tribulação, não reclame. As tribulações, elas nos aperfeiçoam, nos ensinam, é a faculdade de Deus para as nossas vidas. E nesta terra nós estamos como que em um ensaio. Precisamos ficar preparados para morar na eternidade com Deus de uma forma gloriosa. Então, busquemos a perfeição que Pedro vai tratar, falando de santificação e de se alegrar-se nas perseguições. Aí na sua segunda carta, ele vai então confrontar esses falsos mestres, que são pessoas que vinham negando a divindade de Cristo e apregoando outras doutrinas, que Jesus não é Deus, que Cristo não veio em carne, doutrinas dessa natureza que infligiam, o que inflige ainda a palavra do Senhor Jesus. Então, Pedro combate esses que negavam a divindade e que negavam duas coisas principais que acontecia, a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 3, pessoas rindo, diz, desde que nossos pais nasceram, fala-se que esse Cristo vem, mas onde está a promessa da sua vinda? Aí ele diz, Deus não retarda a sua promessa, é que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, mas que o dia do Senhor virá como ladrão, onde os céus ardendo em fogo desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão, está no capítulo 3 e versículo 10. Então a vinda de Jesus é reforçada pelo apóstolo Pedro para que esses heréticos fossem calados diante da igreja. E aí nós temos então agora a epístola de João. João é apóstolo que escreveu já no final do século, é interessante isso, né? Já na velhice, um homem que viveu tão pertinho de Jesus, mas que pela permissão de Deus, Deus conduziu para que ele com muita experiência escrevesse então já no final de sua carreira, tanto as 3 epístolas dele, quanto o evangelho que ele escreve também, o evangelho que leva o seu nome, evangelho de João, quanto o Apocalipse. Esse obreiro, esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, com muita experiência, ele combate então aqueles que estavam negando a encarnação de Cristo, que Jesus veio em carne. Então, ele confronta essas pessoas que defendiam ou que apregoavam o docetismo e o gnosticismo. Docetismo que diz que o corpo de Jesus era um corpo espiritual, que Jesus não foi à cruz, ou que não morreu numa cruz, ou pior ainda, que não sofreu na cruz porque não era um homem como nós, um corpo de carne como o nosso. Então, o apóstolo João vai dizer assim, ó, todo espírito que diz que Jesus não veio em carne é do mal, é venenoso, é contra Deus, porque a base da nossa salvação está em que Jesus veio em carne, sofreu como homem, derramou seu sangue, não pecou, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha muda aos tosqueadores, ele não abriu a sua boca, mas também não pecou e por isso pôde levar os nossos pecados, morrer por nós e constituir-se então o resgatador, o remidor das nossas vidas, e é pelo sangue dele que nós somos perdoados. Sem a morte de Jesus não haveria salvação. Então, o apóstolo João apresenta isso, ele também vai apresentar a necessidade de vivermos uma vida em comunhão. Ele diz, olha, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque nós vivemos uma vida, irmãos, o tempo todo falha. Nós somos ainda carne.
como disse o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Então, nós ainda somos pecadores, mas esta vida de arrependimento que nós levamos, essa presença de Deus que nós temos em nós, e essa vida de comunhão que temos com os irmãos, não odiando ninguém, perdoando uns aos outros, isso nos dá condições para ficarmos ligados ao sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E eu, embora falho, suponhamos, agora nesse momento, se acontecesse a vinda de Jesus, mesmo com todas as minhas fraquezas, poderei subirei, por quê? Porque busco esta comunhão como todo crente deve buscar, e também esta vida de arrependimento constante, pedindo perdão dos nossos pecados e vivendo em comunhão com Deus. Então, ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É um presente maravilhoso. Então, na segunda carta de João, ele novamente vai refutar as heresias, e essas aqui reforçando a questão do docetismo e do gnosticismo, que eram doutrinas que no início do século atrapalharam muito, especialmente o gnosticismo, porque eles faziam uma mistura de filosofia com doutrina cristã, de platonismo, e acabavam querendo tirar o valor de Cristo para o Evangelho. E aí nós temos então a terceira carta de João. A terceira carta de João, ela vem destacar a fidelidade do presbítero Gaio, obreiro que servia a Deus com firmeza, atendendo aquele trabalho ali, que João envia essa carta a Gaio através de um obreiro Demétrio. Provavelmente foi Demétrio quem enviou essa carta, então ele destaca aí Gaio e Demétrio, dizendo que eram obreiros, dando testemunho da fidelidade desses obreiros, e falando também de um outro chamado Diótrefes, que ele buscava o primado, ele queria destaque, ele era um obreiro que queria se aparecer, então foi desmascarado pelo apóstolo João. Então é importante sabermos que a palavra de Deus não esconde as coisas. E aí nós temos as outras cartas, que são Hebreus, Tiago e Judas. A carta aos Hebreus, ela vai apresentar Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que morreu por nós, aquele que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior a tudo, porque ele é Deus. Então a carta aos Hebreus, ela vem apresentar isso e dizendo que sem derramamento de sangue não haveria remissão, mas que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e que agora nós podemos vencer pela fé. E aí reforça então no capítulo 11 sobre o justo que deve viver pela fé, ensinado por Paulo, mas que agora ele vai dizer também que é pela fé que desde Abel, cada um dos servos do Senhor, das servas do Senhor que foram venceram pela fé. E ele cita aí inúmeros nomes de homens e mulheres que venceram pela fé e que servem-nos de base para que nós, em momento algum, desviemos da presença do Senhor, de seguir a Jesus. Que maravilha é o capítulo 11 e 12 da carta aos Hebreus. E aí nós temos a carta a Tiago, que traz o foco que a fé sem obras é morta. Ou seja, se o irmão chega necessitado, ou se um amigo chega necessitado e nós pregamos que Jesus é bom, oramos por ele e o despedimos sem a roupa, sem o alimento, onde estará a nossa fé? É falha, é mentirosa, é enganosa esta fé. Então nós precisamos provar a fé que nós vivemos. Se nós servimos a Deus de verdade, então nós resolvemos os problemas na íntegra, por inteiro, por completo. Tanto as necessidades emocionais, físicas, quanto as espirituais, que é a nossa finalidade principal. Mas não só essa. Não adianta resolver o problema espiritual da salvação, por exemplo, e deixar a pessoa com fome ou passando frio. E então nós vamos encontrar, além dessas, outras doutrinas, como o cuidado com a língua,
que o apóstolo explica muito bem, daqueles que conseguem cuidar da sua língua, conseguem cuidar de todo o andamento do seu corpo, da sua vida, de toda a sua caminhada com precisão. E aí nós temos o apóstolo Judas, este que ele vem exortar a batalhar pela fé. Então ele também combate as heresias infiltradas na igreja e instrui o crente lá no versículo de número 20 e 21, que os crentes, o salvo, ele deve orar e perseverar na esperança da vida eterna. Então nós temos aqui essas cartas que nos ensinam coisas maravilhosas, a começar da justificação, regeneração, santificação, filiação, a glorificação que teremos quando Jesus voltar, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, o nosso corpo de carne é necessário que seja transformado em um corpo espiritual. Então, no abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos, salvos, serão transformados em um corpo glorioso, e os que estiverem já partido desta terra, os nossos irmãos que já morreram, eles ressuscitarão em um corpo transformado. Então, que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade maravilhosa, e que possamos continuar sempre atentos às doutrinas da palavra de Deus, para não desviarmos em momento algum daquilo que é o mapa que o Senhor Jesus desenhou para que nós pudéssemos por ele trilhar o caminho para o céu. Então, meus irmãos, na sequência dos nossos estudos da lição deste domingo, com certeza isso nos fará cada dia mais entendidos na palavra de Deus, e quisera o Senhor que nos fizéssemos mais obedientes, mais submissos ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. É bem verdade que as epístolas, tanto paulinas quanto gerais, elas constituem o dossiê doutrinário da palavra de Deus. As epístolas constituem o dossiê doutrinário da palavra de Deus. A doutrina bíblica cristã, ela se acha resumida e de um modo muito especial explicada nas epístolas paulinas e gerais. E então, neste exato momento, e nesta lição em estudo, que é a de número 12, nós temos que as epístolas instruem e formam os cristãos. Eu, você, nós cristãos, somos instruídos e formados pelo conteúdo doutrinário dessas epístolas. No item 3, as epístolas continuam a falar. No item 2, os irmãos já estudaram como as epístolas gerais nos formam, e no primeiro item desta lição, como as epístolas paulinas nos instruem, como nos formam, e agora as epístolas continuam a falar. Continua a falar o que e como? Vejamos, a doutrina da justificação. A coisa mais linda que nós encontramos na Bíblia é como um pecador pode ser justificado, se na verdade a sua conduta, o seu passado, constituiu ao todo daquilo que não é justo, a iniquidade e o pecado. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, por um decreto divino, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário, ele cravou aquela cédula que nos era contrária. Então ele nos declarou justos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando o pecador, ele aceita Jesus Cristo como Salvador, a justiça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor, ela nos envolve, ela nos cobre, e então nós somos justos em Cristo. Somos justos através de Cristo. Há um processo de justificação.
E é isso que nós encontramos aqui. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado ou absolvido da punição do pecado. Jesus Cristo morrendo no Calvário, ele foi condenado e ele foi morto para que eu fosse justificado, para que você fosse justificado e não necessitasse morrer pelo pecado. Mas houve alguém que morreu por nós e nós fomos justificados. Então, quer dizer, aquela condenação que era para mim, alguém, por nome de Jesus Cristo, ele a assumiu por nós. Diz a Bíblia que ele se fez pecado por nós. Ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Então, mediante a sua morte, que era para o pecador, para mim e para você, ele nos declarou justos. E hoje nós podemos cantar que estamos livres da pena do pecado, porque Jesus nos absolveu. Na verdade, ele cumpriu por nós a pena, ele cumpriu em nosso lugar a pena que era para nós. Então, ele cumpriu a pena. E nós estamos livres da pena, absolvidos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que fora vertido na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nada que eu faça, nada que você faça, lhe garante a salvação. Porém, aquilo que Jesus Cristo fez, sim, isto nos garante a salvação. Glória a Deus por isto. Jesus é bom, ele é maravilhoso. E o procedimento para que ocorra essa justificação em nós é mediante o arrependimento, pela fé, ocorre também um novo nascimento, e aí nós somos justificados em Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que maravilha! Só um Deus como este é que pode fazer algo do tamanho, da qualidade e com a capacidade de salvar, justificar. Então, Jesus Cristo é maravilhoso mesmo. No segundo item do terceiro ponto, a doutrina da santificação. Além de nos justificar, nos declarar justo, éramos injustos. Deus nos declarou justo por seu Filho Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Agora, Deus também nos declara santos. Meu Deus, que coisa linda! Um pecador como nós ser declarado santo. Sim, a santificação posicional. Quando o pecador aceita Cristo como Salvador, posicionalmente, o Senhor Jesus o declara santo, livre de pecados. E o que ocorre a partir de aí? Se Ele nos der alguns dias a mais de vida, Ele quer que nós nos santifiquemos também, na santificação progressiva, é aquela que a cada dia, eu e você, temos que nos tornar mais santos, nos aproximando dEle e recebendo dEle, a cada dia, a graça suficiente e necessária para, em nossos atos, em nossas ações, glorificar ao Senhor, nos santificando. O que é nos santificar, então? Posicionalmente, nós já somos santos em Cristo. Agora, é preciso que a cada dia nós vamos crescendo em graça, crescendo em sabedoria de Cristo, em humildade, e assim nós vamos nos santificando mais. Aqueles atos pecaminosos que nós praticávamos, aqueles atos vergonhosos que nós praticávamos, vamos deixando. Pelo amor de Cristo em nós, pela obra do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós vamos deixando. Aquele que fumava não fuma mais, o que jogava não joga mais, o que adulterava não adultera mais, o que furtava não furta mais, o que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitui mais, o que se corrompia não se corrompe mais. Este é o processo diário da santificação, a santificação progressiva que deve ocorrer em nós. Mas não é simplesmente deixar de praticar algumas coisas que nos garante santificação. Sim, temos que deixar, mas deixar vinculados a Cristo, tendo aceitado a Jesus Cristo como Salvador, e a cada dia nos vinculando mais a Ele,
então nós nos tornaremos cada dia santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante que o comentador ele acrescenta aqui e faz uso das palavras do apóstolo Paulo, que a nossa santificação, ela precisa ocorrer em 3 dimensões em nós mesmos. Como assim? A santificação do espírito, a santificação da alma e a santificação do corpo. Por quê, pastor? Porque o nosso espírito peca, a nossa alma peca e o nosso corpo também peca. Serve de instrumento ao pecado que se concebe na alma e no espírito e então se realiza através do corpo. Logo, tanto o espírito quanto a alma e o corpo precisam de santificação. Como assim? A alma, ela é juntamente com o espírito a parte invisível do ser humano. Vocês não conseguem ver minha alma. Eu não consigo ver a alma de vocês, mas elas existem. Por exemplo, você não consegue ver o vento, mas o vento existe, você pode sentir o vento. Se nossa alma e espírito nos deixarem, o nosso corpo desce à sepultura, nós nos tombamos e morremos. Então, tanto a alma quanto o espírito e o corpo, os 3 juntinhos, precisam de santificação. A alma é a sede de nossas vontades, é também a sede de nosso intelecto, onde se formam nossos pensamentos, e isso precisa estar tudo santificado ao Senhor. Nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções, nosso intelecto, tudo precisa estar devotado ao Senhor e levados a Ele em santificação. Quer dizer, aquilo que nós pensamos precisa ser filtrado pelo filtro da santificação. A nossa consciência que está ligada ao nosso espírito, a nossa intuição que está ligada ao nosso espírito, também precisam ser levados a Cristo em santificação. O nosso corpo, que é o meio pelo qual a nossa alma se expressa fisicamente, realiza atos materiais, também precisa ser santificado, para mesmo algum pensamento, algum desejo insinuado pelo adversário, que o nosso corpo esteja devotado ao Senhor, santificado ao Senhor, e por essa capacidade de pensar que Ele nos dá, pela capacidade do Espírito humano e do Espírito Santo que habita no Espírito humano. Então, nós consigamos dizer não, refrear nosso corpo de qualquer prática que não seja apreciável por Deus. Por último, a doutrina da glorificação. 3 doutrinas de grande valia, de grande importância, que nós estamos estudando neste tópico. A doutrina da justificação, que eu já expliquei aos irmãos, a doutrina da santificação, que acabei de falar, e agora a doutrina da glorificação. Este é o último ato que se realizará. Primeiro nós somos justificados, santificados, e por último então glorificados. Quando que a glória do Senhor, ela nos cobrirá. O nosso corpo material, ele se revestirá daquilo que é imaterial, imortal. Esse corpo que é perecível, corruptível, ele se revestirá da incorrupção. Então se dirá que tragada foi a morte na vitória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na volta do Senhor Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa, quando o Senhor Deus der a ordem e ouvir a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. É exatamente isso aí que ocorre, esse revestimento da incorruptibilidade. E então nós receberemos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Seremos glorificados nele. Já recebemos parte dessa glória por aqui. Que coisa linda. Ele já nos chamou de justo. Gente, isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Pecadores iníquos como nós, serem chamados de justos. Por exemplo, o justo Ló. A Bíblia dá testemunho dele como justo, o justo Ló.
e muitos outros que ela chama de justo. E o Senhor Deus não se acanha, não se envergonha de nos chamar de justos também, mesmo ainda pecadores e sujeitos a pecados aqui no mundo. Ele não se acanha, não se envergonha de nos levar à conta de justo, porque o que ele fez, ele garante o que ele fez. Eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso, porque não é pouca coisa, é muita coisa. E mais, ele nos chama de santos. Além de nos exigir santificação, mas na santificação posicional, ele nos chama de santos. Agora sois santos. Gente, que maravilha! Ele confia, e uma expressão muito mineira, ele confia no taco dele. Ele confia no que ele fez. E o que ele fez está feito e está completo. Ele nos chama de justos, ele nos chama de santo, e ele nos glorifica. E eu louvo a ele por tudo isso. O nosso tempo está encerrando, e eu tenho certeza que esta lição serviu muitíssimo para o nosso crescimento espiritual, serviu muitíssimo para ajudar aos nossos professores que estão ministrando nas suas respectivas igrejas e congregações. Que esta palavra vos abençoe e possa subsidiar o vosso conhecimento, o vosso entendimento, e que vossos alunos sejam enriquecidos no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que Deus vos dê a sua bênção e a bênção do conhecimento, da capacidade para a ministração da palavra em vossas respectivas igrejas. Nós estaremos orando agora, e você pode orar conosco e também compartilhar com todos os seus alunos a bênção da oração, a bênção da gratidão, aquela oração de gratidão pelo que Deus fez por nós. Então oremos. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é bom, tuas misericórdias são grandes, eternas e infinitas, ao Senhor que nos justificou, ao Senhor que nos santificou, e ao Senhor que já nos glorificou. Que coisa linda! Nós te agradecemos, Senhor, reconhecendo o teu grande amor e também o teu grande poder e a tua grande e eterna confiança no seu ato vicário na cruz do Calvário para fazer tudo isso em nós e por nós. Nós te agradecemos, Senhor, de coração e rogamos que a tua presença esteja sempre em nós, Senhor, nos garantindo a continuidade da santificação, da justificação, da glorificação, e isso por fim, a vida eterna com Cristo Jesus, e muito especialmente em um lugar que o Senhor preparou para todos nós. Senhor, te agradeço de coração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e que tenham um domingo abençoado, cheio da presença, da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.